Olá, turma! Vamos às correções das atividades do PET 1, semana 1 de Educação Física. O tema desse PET foi Capacidades Físicas. Então, gente, antes de responder os formulários, sempre leem o conteúdo, tá? Eu sempre vou estar mandando aí o conteúdo do PET dentro do formulário, tá? Também vou dar a introdução sempre com vídeos, ou alguns textos extras. Nesse caso foram vídeos. Então assistam os 2 vídeos, ok? Antes de começar a responder. Quando começar a responder, e sempre que quiser voltar para ver o conteúdo, vai estar disponível, tá? O conteúdo sempre dentro da mesma aba, no próximo PET. Esse PET que aconteceu do PET 1, eu coloquei a seção diferente do conteúdo, a seção atividades, ok? No próximo PET eu já vou incluir na mesma seção o conteúdo da atividade para facilitar vocês. A questão 1, de acordo com as imagens, escreva qual a capacidade física predominante em cada figura, tá? Sabemos que a capacidade física no movimento podem ocorrer várias delas, Está pedindo a predominante. Nesse caso aqui do levantamento de peso, ela está inserindo a força como sua principal capacidade física. Logicamente, engloba outros aspectos aí, como equilíbrio, como a resistência, É um outro fator, tá? Mas é para colocar apenas uma, que é a predominante. Está pedindo a predominante. Sempre leiam, gente. Vocês têm que ler o conteúdo todo da questão. A maioria não lê tudo e muito menos procura a resposta. Então vá no conteúdo, vá na internet, tire suas dúvidas, ok? Até pergunte ao professor. Observe a imagem abaixo e identifique a capacidade física predominante. Nesse caso aqui, é uma linha de partida, tá, do atletismo. Então, toda saída baixa, que é com bloco de partida, lá, ó, a prova é de velocidade, ok? É lógico que está com uma outra questão englobando outras capacidades físicas, Mas aqui a velocidade é a predominante, tá certo? Na imagem 3, temos a imagem de uma ginasta fazendo o equilíbrio sobre o cavalo, ok? E fazendo a flexibilidade na perna. Vamos olhar a situação que, se ela tivesse com a perna esticada aqui em cima, ia modificar o equilíbrio dela? Não. Então, a maior capacidade aqui nesse momento, que está mantendo ela em pé, é o equilíbrio. Se ela tivesse um péssimo equilíbrio, excelente flexibilidade, ela não sustentaria aqui sobre o cavalo e cairia. Ok? Então, a predominante é o equilíbrio. Ok? Vamos lá. A questão 2 que gerou muita dúvida aí para vocês. Associe a capacidade física ao movimento descrito. Então aqui estão as capacidades físicas em colunas e aqui ao lado a descrição dos movimentos, ok? Um jogador de futebol conduz a bola pela lateral, corta para o centro da quadra e chuta para o gol. Então ele está numa direção e modifica a direção para depois fazer finalização. Nesse caso, é agilidade. Agilidade é uma mudança de direção dentro do movimento, ok? É só buscar no conteúdo, saberá identificar aí. O lutador de judô recebe uma rasteira do adversário e quando está quase caindo, consegue se recuperar e manter em pé. Nesse caso é o equilíbrio mesmo, tá? Correta a resposta. Por quê? Ele recebe uma rasteira, e não é derrubado. Ele se mantém em pé mesmo após um fator externo aí. Ele consegue se recuperar mantendo em pé, tá? Então o equilíbrio é a principal capacidade física nesse movimento descrito. Próximo, uma ginasta, ao finalizar uma série no solo, então ela faz a acrobacia e cai em pé cravada no solo, ok? Congela
e faz uma pose final. Então a pose final dela, para finalizar o seu número, a sua apresentação, ela faz a abertura total das pernas. Que é isso? Nela parada, em pé, faz a abertura no solo, com as pernas esticadas no solo, uma para um lado, outra para o outro, fazendo a abertura total. Nesse caso é a flexibilidade, ok? Lembrando que ao marcar aqui a agilidade, não permite marcar a agilidade novamente. Vocês perceberam isso nessa questão. Só pode escolher uma, ok? Uma atleta do lançamento de disco faz seu último lançamento e alcança uma distância de 78 metros, vencendo então a competição. Então, no seu último lançamento, ela faz o arremesso de um peso. O disco ele requer um peso já e tem que arremessar o mais longe possível. Para fazer isso, ela precisa de quê? Força. Tá aqui ó, a linha ó, força, ok? Então, o que ela precisa mais neste movimento é a força, apesar de usar várias outras capacidades físicas nesse movimento. Ela faz o giro para fazer o arremesso, então precisa de equilíbrio, agilidade, mas a predominante vamos considerar que é a força, que fica mais evidente. Um nadador dos 50 metros borboleta, então, é uma piscina olímpica, tá? Uma piscina olímpica tem 50 metros da distância de uma borda para outra, em comprimento. Espera o sinal de partida. Salta na piscina e chega ao outro lado antes de todos os concorrentes. Então tá claro aqui, ó, prova curta, é só ir, nem vai e volta, é só ir, uma velocidade, né, no caso é predominante, ó, velocidade. Certa resposta, ok? Qualquer dúvida é para me chamar no WhatsApp, tá? Que eu esclareço. Questão 3, outra que gerou muitas dúvidas e muitos erros. Escolha o nome de 3 esportes que você mais gosta, assistir ou praticar. Então, gente, nós encontramos alunos que não gostam de esporte nenhum, nem para assistir, nem para praticar. Nesse caso, o aluno está isento a responder? Não. Nesse caso, você vai ter que escolher alguns esportes que mesmo você não gostando. Tá? Então, sempre, todas as questões, por mais que tratam de gostar, você vai fazer aquele que você achar interessante. Qualquer um esporte. Então, se pediu 3 opções, você vai fazer das 3. Descreva o movimento técnico. O que é um movimento técnico? É qualquer movimento que o atleta ou você pratica dentro do esporte, tá? Qualquer movimento, seja ele também os fundamentos do esporte, como? Vamos escolher aqui o futebol, que está aqui, ó. Vamos analisar um passe, um chute para o gol, uma defesa, lançamento, um desarme, enfim, você vai descrever o movimento, tá? E explicar qual é a capacidade física predominante. Olha aí o nome de novo. Tem muita gente colocando mais de uma capacidade física. Vamos lá. Escolha um esporte, seja ele futebol, corrida, natação, vôlei, automobilismo, qualquer um, tá? Skate, surf, qualquer um. Colocou lá, escolha um movimento, tá? Chutar e correr, beleza. Não é necessário. Vamos analisar o movimento. Chute ao gol. Drible e chuta ao gol. Ou igual descreveu lá em cima. Corta para dentro da quadra, para o centro da quadra e faz a finalização. Então, se cortou para dentro da quadra e fez a finalização, é a agilidade, a capacidade física predominante, tá? Aqui ele simplificou. O chutar é a força e o correr é a velocidade. Ok. E agilidade para desviar dos jogadores, caso for o drible, a corrida com drible, ou fintas. E aí usaria agilidade mesmo. Então fiz aqui um grosso. É para ser mais específico. Ok? Correto, mas não foi específico. Boxe. É necessário dar socos e chutes. Não é necessário, né? Vamos descrever um movimento.
o chute no boxe não é permitido, ok? Então aqui já errou o chute. Boxe só usa, né, os membros superiores. Então vamos lá, um soco, um gancho, né, descreve o movimento, dá um gancho no queixo do adversário. Então, no caso do gancho, é a força mesmo, a predominância, apesar de ter a agilidade, o equilíbrio incluído aí no movimento do gancho, ok? E até coordenação. Vamos lá, mais um esporte. Tem que dar 3 exemplos, então tá aqui. Escolha o terceiro esporte. Natação. Mexer braços e pernas, isso é óbvio. Vamos falar nado crawl, atravessar a piscina na maior velocidade possível, ou quem chega primeiro. Pode ser também a virada olímpica, que é aquela virada que bate o pé na borda da parede. Então vamos lá. Nado, crawl, o mais rápido possível. No caso vai ser a velocidade. Logicamente que usa a força, sim, mas a velocidade é o predominante, ok? Agora a quarta questão, uma questão que já caiu no Enem. Assinale a opção correta. Então tem a imagem para você analisar, né? Veja a atleta fazendo a abertura, puxando até tipo de um alongamento no caso, mas faz a abertura e está apoiando na barra fixa aqui de apoio, ok? Então, nesse caso, vamos analisar aqui as questões. O que está pedindo? O desenvolvimento das capacidades físicas, qualidades motoras passíveis de treinamento, ajuda na tomada de decisões em relação à melhor execução do movimento. A capacidade física predominante no movimento representado na imagem é flexibilidade, que permite a amplitude máxima de um movimento em uma ou mais articulações, sem causar lesões, tá? Então aqui ela está usando mais a flexibilidade. Por que o equilíbrio não? Vamos eliminar o equilíbrio porque está tendo apoio. Ela não precisa ter um excelente equilíbrio aqui no caso. Então ela sem um excelente equilíbrio, com um apoio que vai ajudar ela nesse equilíbrio, mas a flexibilidade ela precisa para executar. Então a predominante é a flexibilidade. A velocidade, então está estática, não é velocidade, que permite os músculos executar uma execução rápida de movimentos em movimentação de intensidade máxima. Então, velocidade é um movimento rápido, né, o mais veloz possível. A resistência poderia ser? Talvez, né, mas aqui, como é um alongamento, não precisa de tanta resistência, mas trabalha a resistência sim, né, porque ela tem que manter aqui um determinado tempo essa posição. Então requer uma resistência, mas não é a predominante. Então está errado, ok? A agilidade não precisa ser ágil para fazer esse movimento, ela pode fazer um movimento aqui bem demorado e para chegar nesse ponto. Então agilidade que possibilita a execução de movimentos rápidos e ligeiros com mudanças de direção. Então tem que ter uma mudança de direção. Aqui ela está estática, né? Além de estar parada. Lá no futebol, no caso, que o atleta corta para o centro da quadra, então mudou de direção, está de um lado para o outro, faz a finalização. A agilidade é predominante. O equilíbrio, que permite a realização dos mais variados movimentos, com o objetivo de sustentar o corpo sobre uma base. Tá? Aqui, parece o equilíbrio, né, sendo trabalhado com eficiência. Na verdade, trabalha-se um pouco o equilíbrio sim. Não estou falando que não tem o tratamento do equilíbrio. Mas, né, a capacidade física predominante, a palavra aí de novo, é o que sobressai. É a flexibilidade, mesmo trabalhando equilíbrio e mesmo trabalhando um pouco da resistência. Né? Ok? É isso. Né? Qualquer dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp, tá? Agora, nós vamos mostrar as atividades, né, da próxima semana do PET 1, semana 2. Eu vou explicar as atividades para vocês.